Senhoras e senhores, eu mostrei um vídeo em que eu colocava um gerador na arquitetura de um motor de escovas. E comentei nesse vídeo que aquele mesmo gerador na arquitetura de um motor de escovas poderia servir como motor de escovas. Aqui eu tenho um belo exemplo disso. Bom, eu tenho, em vez de um enrolamento como eu tinha lá naquele vídeo, vocês podem ver aí no canal, eu tenho 2 enrolamentos, 2 bobinas. Essas 2 bobinas estão ligadas a 2 contatores, cada um aqui o fiozinho ligado a um contator. E aqui está a minha escova, que não é de carbono, né? São escovas de cobre. Mas esse motor é chamado motor de escovas por causa disso. Nesse caso aqui eu tenho um ímã permanente que vai criar o campo. Deixa eu ligar aqui. Campo para que a máquina funcione. Vou ligar. Ele geralmente não dá partida sozinho, eu preciso dar partida nele. E aqui ele já está funcionando. Logicamente, se eu aumentar a tensão, eu aumento a velocidade de giro. Se eu reduzir a tensão, eu diminuo a velocidade de giro. Aqui eu posso acoplar um eixo e tal. Esses motores de escovas, eles têm um alto torque, comparado a eles só os motores BLDS, né? Em que você tem alta velocidade e alto torque. Porém, ao contrário dos motores BLDS, os motores de escova precisam de manutenção com muita frequência quando desgaste nas escovas. E além disso, eles não podem ser utilizados em ambientes que você tem gases que podem entrar em combustão, ter maior risco de incêndio. Então, são motores que exigem muita manutenção. Além deles não poderem operar por longos períodos de tempo, que geram aquecimento e desgaste na escova muito rapidamente. Por isso que os motores utilizados no ventilador, por exemplo, são motores de indução, em que eu não tenho escovas. E os motores que eu preciso de maior potência, como liquidificadores, espremedores e tal, geralmente usam motores de escovas. Geralmente, esses motores de escovas que são vendidos comercialmente, eles têm mais de uma bobina, são várias, na verdade, né? Enroladas em outra configuração, geralmente assim, né? Nesse sentido. E em vez de ímãs permanentes, o que eu tenho? Eu tenho um enrolamento secundário auxiliar de fios que fazem com que, quando a corrente passe, gera um campo magnético que vai se opor e ele vai funcionar em corrente alternada. Aqui nesse caso, esse motor não funcionaria em corrente alternada. Eu liguei ele na fonte de alimentação, que é corrente contínua. Mas se eu colocar aqui 2 bobinas auxiliares, ele passa a ser um motor universal, que funciona em corrente alternada e corrente contínua também. Tá? Eu já tinha mostrado em outro vídeo esse motorzinho aqui e o mecanismo de funcionamento deles, né? Aqui no caso eu tenho 3 bobinas e 2 ímãzinhos. É bem parecido com esse aqui, só que eu já tenho 3. Eu vou ligar ele aqui pra gente ver o funcionamento. Ligar ele aqui 2 volts. Esse motorzinho é nervoso. As escovas dele estão aqui, ó. Então vocês veem, né? É basicamente a mesma estrutura, só que com mais bobinas, né? E isso gera um melhor aproveitamento do campo. Lembrando que é aquela regra da mão direita, né? Onde eu tenho a intensidade do fluxo do campo, atravessando cada fio desse, vezes o seno do ângulo de incidência. Então, não é em todo momento a corrente passando aqui, ela vai gerar uma magnetização que vai empurrar ou repelir o ímã, mas esse aproveitamento vai ser dependente da angulação de incidência. Digamos que o fluxo do campo seja nesse sentido, à medida que ele vai girando, eu tenho maior força aqui, e aí ele vai reduzindo, o outro vai aproveitando mais. Então, se eu tiver mais bobinas, assim nesse caso aqui, eu vou ter o campo sendo aproveitado a maior parte do tempo.